Imagine que um pedaço de metal enferrujado comum possa guardar um segredo que vira todas as regras da siderurgia de cabeça para baixo. Por que alguns lotes de sucata se comportam no forno como se algo proibido estivesse escondido lá dentro? E o principal, como do caos de carros velhos, trilhos e equipamentos nasce um aço mais puro que o minério das pedreiras? Hoje você vai ver o processo que transforma lixões urbanos em novas minas e, no final, descobrirá o segredo que nem a maioria dos trabalhadores da metalurgia imagina, aquele que define o destino de cada fundição. Olhe com atenção, pois a resposta está escondida em um lugar que você nem imagina. A coleta de sucata metálica é a parte invisível da indústria do aço, sem a qual os fornos elétricos a arco não funcionariam. Para que uma carga mais ou menos homogênea entre no forno, alguém precisa classificar com antecedência milhares de toneladas de carros velhos, equipamentos e metal de construção. A cadeia começa no ponto de coleta. Para lá levam sucata doméstica, sobras de depósitos de metal, estruturas desmontadas. Na entrada, pesam, verificam documentos e começam a separar por tipos: aço separado, ferro fundido, metais não ferrosos, aço inoxidável, ligas especiais. Um pátio moderno de coleta de sucata é quase uma mini fábrica. Elementos grandes, vigas, estruturas, carrocerias, são cortados com maçaricos a gás ou plasma para deixá-los em tamanhos que caibam no cesto do forno elétrico a arco. Primeiro, os carros são desarmados, retiram rodas, baterias, eletrônicos, drenam líquidos, separam metais não ferrosos e catalisadores. Só depois a carroceria é prensada em blocos densos, briquetados. Para chapas e sucata pequena, usam tesouras potentes que cortam vigas e perfis de vários centímetros de espessura de uma só vez. O momento-chave é a remoção de tudo o que prejudicaria a fundição. Tintas com alto teor de aditivos nocivos, grandes pedaços de concreto, madeira, plástico, borracha. É impossível limpar a sucata totalmente, mas quanto maior o nível de preparação, menos problemas no forno, menos escória, explosões por umidade, fumaça e gases nocivos. Por isso, os fluxos de melhor qualidade são as aparas industriais de laminação ou construção de máquinas. Lá há poucas impurezas, os tamanhos são previsíveis e a composição química do aço é conhecida. A sucata doméstica, da rua, exige muito mais processamento manual e mecanizado. Após o corte e a limpeza primária, entram em cena os ímãs e separadores. Eletroímãs enormes nos braços de guindastes coletam o metal ferroso da massa geral de resíduos. E separadores de tambor peneiram a limalha de aço fina. Metais não ferrosos são retirados separadamente. É outra cadeia de negócios. A sucata de aço é agrupada em classes: baixo carbono, alto carbono, ligas, inoxidável, etc. Para usinas siderúrgicas elétricas, é importante que no lote não apareçam pedaços aleatórios, por exemplo, de aço de alta liga onde planejam fundir um vergalhão simples. Por isso, um grande fabricante costuma trabalhar com fornecedores fixos e impõe exigências rígidas de marcação e análise. A sucata preparada é prensada em pacotes densos ou carregada em grandes contêineres cestos, que depois são levados por guindaste direto para o forno. A prensagem é necessária não apenas para economizar espaço no transporte. O metal compacto aquece melhor e assenta de forma previsível na fundição.
Coisas miúdas como limalha ou chapa fina podem ser briquetadas ou adicionadas em partes ao banho já derretido para evitar oxidação excessiva e respingos. No final da cadeia de coleta de sucata, há um produto claramente classificado. Cada lote tem massa, composição química aproximada, fração e grau de contaminação. Esses lotes são distribuídos entre as oficinas de aciaria elétrica, dependendo de qual aço planejam fundir. Para vergalhões e perfis simples, serve sucata mista de construção e máquinas. Para aço de rolamentos ou inoxidável, são necessários fluxos especializados, com composição estritamente limitada. No final, a coleta de sucata se transforma em uma verdadeira indústria de mineração na cidade. Em vez de cavar minério na pedreira, extraímos ferro de coisas já feitas antes. É exatamente da qualidade de trabalho nesse nível, da triagem no pátio até as prensas na grande área, que depende a estabilidade da fundição a arco elétrico e se a indústria do aço conseguirá avançar para um ciclo mais fechado e eficiente em recursos. O coração do processo moderno de fabricação de aço é o forno elétrico a arco. Dentro de uma enorme chaleira de aço revestida com tijolos refratários, descem de cima 3 eletrodos de grafite da espessura de uma árvore pequena. Entre as pontas dos eletrodos e a superfície da sucata, acendem-se arcos elétricos potentes. A temperatura na zona do arco pode passar de 3.500 graus Celsius, por isso a sucata de aço derrete muito rápido. Pedaços maciços se transformam em metal fervente e escória, e o forno suporta esse choque térmico graças ao revestimento e ao sistema de resfriamento. O ciclo começa com o carregamento do forno. Em uma concha ou caçamba, reúnem uma mistura de diferentes tipos de sucata, carrocerias de carros desmontadas, sobras de laminação, trilhos fora de uso, sucata industrial. Em média, 70% ou 80% de toda a carga no forno elétrico a arco é justamente sucata reciclada. O restante pode ser aditivos de ferro puro, fundentes e elementos de liga. Essa proporção torna o caminho do arco elétrico muito mais ecológico que o alto forno. Precisa-se de menos minério de ferro e coque, as emissões totais de carbono por tonelada de aço são menores e um volume enorme de lixo metálico volta a circular em vez de enferrujar em lixões. Após o carregamento, a tampa do forno desce, os eletrodos passam pelos orifícios e chegam ao topo da carga. Quando a corrente é ligada, entre as pontas dos eletrodos e a sucata, rompe-se um arco, brilhante como solda, só que em escala gigantesca. Esse arco funciona como uma fonte de calor potente. A energia vai direto para o metal, e não através da chama de combustível. Em alguns minutos, a sucata de aço começa a amolecer, depois derreter e assentar no fundo. O operador regula a potência, o comprimento do arco e a posição dos eletrodos para que o derretimento ocorra uniformemente e não cause respingos excessivos. Quando a maior parte da carga derreteu, começa o ajuste da composição química. Adiciona-se calcário e outros fundentes ao forno. Eles formam escória, que puxa o enxofre e o fósforo do metal. Se necessário, injeta-se oxigênio através de lanças especiais. Ele queima o carbono dissolvido no metal e restos de impurezas indesejadas, aquecendo adicionalmente o banho. Ao mesmo tempo,
Através de janelas superiores ou laterais, introduzem-se aditivos de liga, ferro-ligas com manganês, cromo, níquel, vanádio. Assim, da sucata heterogênea, forma-se aço de uma classe específica. No final da fundição, o metal é desoxidado, adiciona-se alumínio, silício ou outros elementos que ligam o oxigênio e evitam a formação de bolhas de gás na peça pronta. Um forno elétrico a arco moderno com capacidade de cerca de 100 toneladas é capaz de transformar uma montanha de carrocerias velhas em uma concha nivelada de aço líquido em algumas horas. Um ciclo de fundição muitas vezes leva de 40 a 60 minutos para um forno aquecido. Carregamento, derretimento, ajuste de composição, vazamento. A produtividade dessas unidades impressiona. Em um dia, uma oficina com alguns fornos pode produzir milhares de toneladas de metal. Além disso, a energia do processo está se tornando cada vez mais limpa. A parcela de eletricidade de fontes renováveis cresce, então a pegada de carbono por tonelada de aço diminui ainda mais em comparação com o esquema clássico de alto forno. Quando a análise das amostras do fundido confirma a composição e a temperatura necessárias, chega o momento do vazamento. O forno é inclinado com a ajuda de um sistema hidráulico e o aço líquido a uma temperatura de cerca de 1600 graus é direcionado para a panela de vazamento. Tenta-se não pegar a escória que flutua em cima, ou ela é drenada separadamente. Depois, o metal vai ou para a panela intermediária da máquina de lingotamento contínuo ou para moldes. O fundido se transforma em um jato contínuo, que endurece na forma de placas, blocos ou carugos quadrados. Esses semiprodutos são depois laminados em vigas, tubos, trilhos, vergalhões, chapas, tudo aquilo que vai de novo para edifícios, pontes, equipamentos, para depois de décadas voltar ao forno já como sucata. A qualidade do aço obtido de sucata é comparável à produção de oficinas de alto forno e conversores. Com a carga e os regimes de refino escolhidos corretamente, o teor de impurezas nocivas é mínimo, e a parcela de ferro e elementos de liga atinge 99% e mais da composição necessária. Para estruturas críticas, por exemplo, vergalhões para arranha-céus ou peças de máquinas, aplica-se adicionalmente tratamento a vácuo do Produção Mundial de Aço e permite quase fechar o ciclo. O metal velho volta a circular na forma de novos produtos e não termina a vida no lixão. Quanto mais a eletricidade que alimenta esses fornos migra para fontes de baixo carbono, mais próxima a indústria do aço fica de um cenário onde grandes volumes de material de construção circulam no sistema com perdas mínimas para o meio ambiente. Existe um metal no qual a vida da tripulação confia todos os dias dentro de uma cápsula de aço a centenas de metros de profundidade. Imagine um tubo que não tem o direito de ter nenhuma microfissura quando uma coluna de água da altura de dezenas de andares o pressiona. Não é uma liga fantástica de filme, mas aço real, capaz de suportar uma carga de mais de 100.000 psi e ainda permanecer vivo o suficiente para não se desfazer, mas respirar elasticamente junto com o casco do submarino.
Hoje você vai ver do que realmente é feito o casco resistente de um submarino. Por que o titânio acabou sendo um herói das profundezas caro demais? E como os engenheiros conseguem fazer o metal aguentar onde qualquer aço comum teria amassado como uma lata de conserva? O cinto resistente de um submarino não começa com tinta e tecnologia de camuflagem, mas com o metal do qual é feito seu casco interno. O casco resistente é um tubo de aço de parede grossa de forma cilíndrica, dentro do qual ficam os compartimentos, as pessoas e o equipamento. É ele que segura o monstro da pressão das profundezas, enquanto o casco externo leve, o formato e a torre são apenas aerodinâmica e hidrodinâmica. Quando o submarino desce a centenas de metros, cada polegada quadrada de seu casco sofre uma força como se um prédio inteiro fosse colocado sobre ele. A uma profundidade de 500 metros, a pressão chega a cerca de 50 atmosferas, ou seja, cerca de 50 bar, e o aço deve suportar isso sem a menor rachadura. Para tornar isso possível, usam-se aços ligados especiais de alta qualidade. Um exemplo clássico é o aço americano HY80. A sigla HY significa High Yield, ou seja, alto limite de escoamento. O aço começa a se deformar irreversivelmente apenas com tensões não inferiores a 80.000 psi. Para submarinos, o HY80 permite uma profundidade operacional de mergulho de aproximadamente 550 metros. Mais tarde surgiu o aço HY100, com limite de escoamento já próximo de 100.000 psi, ou seja, cerca de 700 megapascais, o que permitiu projetar submarinos para profundidades de cerca de 690 metros. A diferença de dezenas de megapascais, na realidade, significa centenas de metros de zona de sobrevivência adicional do casco, antes que as tensões se aproximem das críticas. A composição química desses aços está longe do simples ferro-carbono. Adiciona-se níquel, cromo, molibdênio, manganês e outros elementos em proporções exatas. O níquel aumenta a resistência ao impacto e reduz a temperatura de fratura frágil. O cromo reforça a resistência à corrosão e à dureza. O molibdênio ajuda a resistir à fluência e a concentrações locais de tensão. Como resultado, forma-se um aço que, mesmo nas baixas temperaturas da água do mar, mantém a plasticidade e não se quebra como vidro com um impacto ou carga brusca. Para submarinos militares, isso é crítico. O casco deve suportar impactos de ondas, golpes de ariete e as próprias manobras, sem falar em possíveis cargas explosivas. A história seguinte é a história de chapas grossas e soldagem complexa. As chapas do casco resistente têm espessura de vários centímetros. Elas são curvadas em rolos potentes em seções cilíndricas. A curvatura deve ser tão precisa que, ao unir as chapas, forme-se um anel perfeitamente plano, sem tensões internas e ovalização. Várias dessas seções são montadas em anéis do casco, compartimentos separados, que depois são soldados entre si em círculo. Cada costura longitudinal e anelar é potencialmente o lugar mais fraco, por isso as exigências para a soldagem não são menores do que para o próprio aço. Usa-se soldagem automática a arco submerso. Controla-se rigorosamente a temperatura de pré- e pós-aquecimento para evitar a formação de zonas frágeis temperadas e rachaduras internas.
Após a soldagem, as costuras são verificadas por métodos não destrutivos. Entram em ação a radiografia, ultrassom, métodos de partículas magnéticas. O objetivo é detectar até microscópicas falhas de solda, poros, inclusões de escória, que, sob a pressão das profundezas, podem se tornar o início de uma rachadura. Se um defeito for encontrado, a costura é cortada e soldada novamente. Tais operações se repetem até que a estrutura passe por todo um complexo de testes, incluindo os hidráulicos. O casco pode ser colocado em uma piscina ou câmara especial para verificar como se comporta sob pressão equivalente a várias centenas de metros de coluna d'água. Na URS, parte dessa lógica foi levada ao extremo graças ao uso de ligas de titânio. O titânio tem menor densidade que o aço e, ao mesmo tempo, altíssima resistência e resistência à corrosão na água do mar. O lendário K278 com somoletes recebeu um casco resistente de titânio e conseguiu atingir a profundidade de cerca de 1.000 metros. Isso é o dobro das profundidades operacionais típicas da maioria dos submarinos de aço. Mas teve que se pagar um preço colossal pelo material e processamento. O titânio é difícil de soldar, exige um ambiente protegido, tecnologias caras e alta qualificação. Como resultado, tais experimentos permaneceram mais como uma vitrine de possibilidades do que um padrão em massa. Hoje, o principal vetor de desenvolvimento de cascos submarinos não é a transição completa para o titânio, mas o aprimoramento dos aços ligados. Novas marcas são desenvolvidas para terem um limite de escoamento e resistência ainda maiores, mas, ao mesmo tempo, permanecerem plásticos o suficiente. Um metal muito rígido é perigoso. Ele pode não se deformar, mas rachar repentinamente ao exceder o limite. A tarefa dos metalúrgicos é encontrar um equilíbrio no qual o casco primeiro brinque um pouco sob pressão, distribuindo as tensões, e só depois, muito longe dos regimes operacionais, atinja valores críticos. Para isso, ajusta-se o teor de níquel, cromo, molibdênio, adicionam-se microelementos de liga, controla-se o tamanho do grão e o tratamento térmico. Um ponto importante: nos submarinos, não trabalha apenas um cilindro sólido. Dentro do casco resistente há um conjunto de cavernas, longarinas e anteparas que distribuem a carga e não deixam a casca amassar como uma lata de conserva. Todos esses elementos também são feitos de aços especiais, e suas conexões com a parede do casco são calculadas para evitar a concentração de tensões. Cada janela, escotilha, abertura para equipamentos é um reforço complexo que deve garantir que a pressão da água não encontre um ponto fraco. Os projetistas realizam inúmeros cálculos usando métodos de elementos finitos, verificando como o casco se comporta em diferentes profundidades, impactos de ondas e manobras. Se imaginarmos a viagem do submarino para a profundidade, no nível do metal, parece assim: a cada 10 metros de imersão, a pressão aumenta em cerca de 1 atmosfera. A 100 metros, já é 10 vezes a pressão da superfície. A 500, 50 vezes. O aço do casco resistente trabalha o tempo todo em regime de deformação elástica. Ele se comprime um pouco, o diâmetro do casco diminui em milímetros, mas após subir, volta às dimensões originais. O objetivo dos engenheiros é garantir que mesmo na profundidade máxima permitida, a margem até o limite de escoamento permaneça significativa.
Todos os anos, o mundo queima mais de 200 milhões de toneladas de metais, mas existe um que é quase impossível de destruir. Por que um pequeno cubo do tamanho de uma caixa de fósforos puxa a mão para baixo como se fosse um pedaço de buraco negro? E como um material que derrete apenas a 3.400 graus afeta armas, eletrônicos e até a geopolítica mundial? Esta é a história do tungstênio, o metal que muda as regras do jogo. Assista até o final, lá vou revelar um fato sobre o tungstênio que até alguns fabricantes escondem. O tungstênio é um dos metais mais pesados que temos. Sua densidade é maior que a do chumbo, quase igual à do ouro, e perde apenas um pouco para o ósmio, o campeão dos pesos pesados. Na mão, um pedaço de tungstênio parece uma injustiça. Um cubo de metal pequeno e arrumado, que pela lógica deveria ser leve, na verdade puxa a palma da mão para baixo, como se houvesse algumas centenas de tijolos invisíveis escondidos nele. Mas isso é só o começo. O principal superpoder do tungstênio não é nem o peso, mas seu temperamento no mundo das altas temperaturas. A resistência ao calor do tungstênio já virou lenda. Ponto de fusão acima de 3.400 graus Celsius, sem compromissos, sem pontos fracos. Ele não apenas suporta condições infernais, ele se sente em casa lá. Quase todos os outros metais, no melhor dos casos, amoleceriam. No pior, simplesmente desapareceriam com o calor. Enquanto o tungstênio fica lá e olha para isso com fria indiferença. É por isso que ele é ideal para filamentos de lâmpadas. Sim, aquelas velhas e boas lâmpadas incandescentes. Porque onde mais encontrar um material que brilhe com uma luz branca intensa, mas não derreta numa pasta amarela? Sua dureza extraordinária é uma história à parte. Por si só, o tungstênio é bastante frágil, mas basta combiná-lo com carbono e nasce o carboneto de tungstênio, um dos materiais mais duros da Terra. Na escala de Mohs, ele pode competir com o corindon, e em aplicação prática está totalmente fora de competição. É o carboneto de tungstênio que está na base de brocas de perfuração, cortadores, fresas e brocas que cortam granito como se fosse torrada. E quando você vê um vídeo onde uma perfuratriz corta pedra mais rápido que uma faca de cozinha corta cenoura, saiba, é o tungstênio trabalhando lá, só que em outra forma, ultra resistente e ultra dura. Na esfera de defesa, ligas de tungstênio são usadas para fabricar projéteis subcalibrados e elementos perfurantes. Duas coisas são importantes aqui: alta densidade e capacidade de manter a dureza sob cargas colossais. Durante um impacto a uma velocidade de vários quilômetros por segundo, um metal comum seria simplesmente esmagado, mas o tungstênio permanece afiado e agressivo. Nesse sentido, ele é realmente duro como uma bala, só que 2 ou 3 vezes mais eficiente. Mas o uso militar é apenas parte do quadro. O tungstênio é encontrado na eletrônica, onde são necessários contatos capazes de sobreviver a altas temperaturas e cargas, em instalações a vácuo, na indústria, onde são importantes materiais que não derretam e não oxidem com o aquecimento. Filamentos em tubos de raios catódicos, elementos de aquecimento em fornos, eletrodos, onde quer que esteja muito quente, há uma grande chance de encontrar tungstênio ou pelo menos seus compostos. O próprio metal é raro na natureza. Ele não fica em depósitos como o ferro e não aparece em forma pura como o ouro nativo. Ele precisa ser extraído de minerais, wolframita e scheelita. O processo é complexo, com várias etapas, exige muita energia, mas é exatamente isso que explica por que o tungstênio é tão caro
e por que nem todo país pode simplesmente começar a produzi-lo. Mas a demanda é tão enorme que a indústria passa paciente e persistentemente por toda essa busca tecnológica. O tungstênio é interessante também porque quase não sofre corrosão. Chuva, sal, acidez, tudo isso para ele é mais ou menos como arranhões leves para um tanque. Graças a isso, as ligas de tungstênio servem onde outros metais se destroem 3 a 6 vezes mais rápido. E se deixarmos de lado o jargão científico, surge uma história muito simples. É um metal que não tem medo de peso, pressão, temperaturas, impactos e tempo. Se o ferro é a base da civilização, o alumínio é o símbolo da leveza, e o titânio é a imagem da força combinada com baixo peso, então o tungstênio é a personificação do limite extremo das possibilidades dos metais. Densidade, dureza, resistência ao calor e durabilidade, tudo em um ponto, e tudo maximizado. O que é interessante, as reservas de tungstênio na crosta terrestre estão distribuídas de forma bastante ampla. Em todos os continentes, exceto na Antártida, foram descobertos depósitos ou reservas promissoras. Mas barreiras geopolíticas, econômicas, ecológicas e tecnológicas levam ao fato de que apenas uma pequena parte dessas reservas realmente funciona. Mesmo após a descoberta de um depósito, o caminho para a extração total pode levar dezenas de anos. Primeiro é preciso confirmar as reservas, realizar pesquisas geológicas, avaliar o teor do minério, a estrutura do depósito. Tudo isso custa caro. Depois, desenvolver o projeto, encontrar investidores, construir infraestrutura, minas ou pedreiras, estradas, usinas de processamento. Sem grandes investimentos e demanda estável, isso não funciona. Nem todos os depósitos têm concentração suficiente de tungstênio, ou têm o chamado minério subeconômico, ou seja, onde o teor de metal ou a complexidade da extração tornam o minério pouco adequado para a extração comercial. Nesses casos, mesmo que o recurso seja tecnicamente conhecido, os custos econômicos podem exceder o lucro potencial. A extração de minérios de tungstênio está frequentemente ligada à mineração em depósitos complexos, skarn, veios, hidrotermais, etc. Às vezes, os minérios estão misturados com outros elementos, ou jazem em condições montanhosas difíceis, áreas remotas, ou exigem tecnologias caras de enriquecimento e processamento. Além disso, exigências ambientais, descarte de resíduos, controle de emissões, circulação de água, tudo aumenta os custos. Se um país ou investidor não estiver pronto para arcar com tais despesas, o desenvolvimento para ou nem começa. Frequentemente, os depósitos estão localizados em regiões remotas ou instáveis, onde a instabilidade política, a falta de infraestrutura, a burocracia e os riscos afastam os investidores. Além disso, parte das maiores áreas de extração e processamento está concentrada em poucos países, o que lhes dá uma vantagem estratégica sobre o resto do mundo. Como resultado, mesmo que outros países tenham recursos, eles podem ser inacessíveis ou economicamente inviáveis. Também acontece frequentemente que minas antigas fechem, devido ao esgotamento do minério, mudança de preços no mercado, aumento dos custos de extração ou devido a restrições ambientais. A reativação de tais minas muitas vezes requer tempo, dinheiro e novas tecnologias. Isso significa que a situação com o tungstênio não é sobre reservas inesgotáveis, mas sobre depósitos usados seletivamente, decisões orçamentárias, viabilidade comercial e geopolítica. E por isso, o controle sobre as minas ativas, sua modernização, tecnologias de processamento e logística são frequentemente mais importantes do que a simples reserva bruta do mineral.
E se eu dissesse que o brilho do seu carro, dos eletrodomésticos e até dos arranha-céus esconde um dos segredos mais perigosos do mundo químico? O metal que vemos todos os dias com um brilho espelhado começa sua jornada nas entranhas sujas da Terra e pode se transformar em uma substância da qual até engenheiros fogem. Por que ainda usamos isso tranquilamente? E como nasce o lendário brilho metálico de um minério cinza comum? Assista até o final. Vou revelar um fato que mudará radicalmente sua ideia sobre o cromo. O cromo é o verdadeiro diretor de arte do mundo químico, uma celebridade metálica que adora atenção e brilho. É ele o responsável por fazer com que seus talheres não virem um pesadelo enferrujado e sua moto pareça ter acabado de sair de uma oficina do futuro. É um verdadeiro dandy metálico, mas para chegar à sua essência elegante é preciso passar por todos os círculos do inferno industrial. Seu nome, aliás, vem da palavra grega chroma, que significa cor. E ele justifica totalmente esse nome, pois seus compostos são um verdadeiro show de fogos de artifício, do pigmento amarelo brilhante que antes pintava ônibus escolares ao verde intenso usado em tintas. Ele é literalmente o pai de todas as cores, mas prefere usar sua roupa mais moderna, branco prateada com brilho espelhado. É como uma celebridade que esconde com base e glitter o fato de que de manhã ela se parece com todos nós, cinza e infeliz, e apenas o trabalho duro da indústria química a transforma em estrela. Mas voltemos à poeira e ao drama. Esse bonitão elegante é filho do levantamento de peso. A maioria de suas reservas, um verdadeiro tesouro de minério de cromo, está escondida a fundo nas entranhas da Terra. E sabem quem é o principal fornecedor de brilho aqui? A África do Sul, senhoras e senhores. É a verdadeira meca para os apreciadores de cromo, onde máquinas gigantescas, como dragões de metal famintos, roem a rocha. A extração de cromita não é um passeio no parque. É um trabalho sujo, que consome muita energia e é muito sério. O cromo não fica na superfície. Ele exige que desçam até ele, cavem, triturem e só depois comecem a convencê-lo a dar seu brilho. O minério não se parece nada com o para-choque polido final. Ele é cinza, pedregoso e honestamente absolutamente comum. É como ver uma estrela de Hollywood sem maquiagem assim que ela sai da cama. Um pouco chocante, mas é a realidade. Após a extração, começa a parte mais interessante: a transformação do minério em ferro-cromo, uma liga de ferro e cromo, que é a principal forma de transporte do cromo para a indústria. Isso é feito em enormes fornos elétricos a arco, onde a temperatura é tal que evaporaria até seu sonho mais ousado. O ferro-cromo é uma espécie de semiproduto de brilho e é criticamente importante para criar o que torna nossa vida confortável e estética, o aço inoxidável. E aqui chegamos ao papel mais importante desse elemento, seu papel de super-herói anti-corrosão. O aço inoxidável é basicamente ferro que encontrou seu guarda-costas ideal, e esse guarda-costas é justamente o cromo. Quando adicionamos cromo ao ferro, o cromo, como um verdadeiro cavalheiro, vem à superfície do aço e forma uma película finíssima, invisível, mas incrivelmente forte de óxido de cromo. Essa película é um verdadeiro escudo invencível que se regenera instantaneamente se for arranhado. É como ter um estoque infinito de nanocurativos sempre prontos. Graças a essa película, nossas pias de cozinha, instrumentos cirúrgicos, louças e até arranha-céus inteiros não ficam cobertos de ferrugem feia. Esse é o principal trabalho do cromo: proteger o ferro de seu maior inimigo. E ele faz isso com tanta facilidade
que nem notamos seus esforços. Ele é tão modesto quando protege, mas tão brilhante quando se exibe. Mas, como qualquer estrela, o cromo tem seu segredo sombrio. E essa é a parte onde tiramos os óculos cor-de-rosa e entendemos por que o tema da extração é sério. Em sua forma mais comum e estável, o cromo tem um certo grau de oxidação e é geralmente um microelemento seguro e até necessário em nossa alimentação. Mas quando o cromo decide lembrar sua juventude rebelde e aumenta o grau de oxidação de 3 para 6, ele se transforma em um verdadeiro vilão químico, conhecido como cromo hexavalente. Esse cara é tóxico, cancerígeno e conhecido graças ao drama de Hollywood sobre Erin Brockovich, que lutou contra a poluição industrial da água por esse elemento. Conhecem essa história? Escrevam se gostaram. O cromo hexavalente não é apenas um incômodo, é uma ameaça real à saúde dos trabalhadores na produção e ao meio ambiente, se for descartado incorretamente. Ele se forma em certos processos industriais, especialmente no aquecimento. E esse é o momento em que o brilho elegante se volta para um lado muito sombrio. Por isso, engenheiros químicos e ecologistas lutam constantemente para que esse 6 rebelde fique sob controle rigoroso e seja neutralizado para o seguro 3 antes mesmo de sair da fábrica. É como manter trancado o membro mais imprevisível da família, para que ele não estrague a festa de família. Finalmente, vamos falar sobre seu papel mais brilhante, o papel de rei da galvanoplastia. A cromagem galvânica, ou como simplesmente dizemos, cromagem, é um processo que transforma metal comum em um item de luxo. Lembre-se de maçanetas, para-choques, rodas, escapamentos, torneiras de cozinha, tudo que brilha e reflete a luz com aquele brilho metálico aristocrático. É uma camada finíssima, mas incrivelmente dura de cromo, aplicada por método eletroquímico. Ele não apenas dá uma aparência fantástica, mas também torna a superfície resistente a arranhões, desgaste e, claro, corrosão. O processo de cromagem costuma ser bastante sujo e complexo, exigindo controle muito preciso, mas o resultado vale a pena. O cromo, neste caso, atua como o acabamento brilhante final, como o último toque do artista que transforma o trabalho em obra-prima. Ele leva toda a fama, embora por baixo dele possa haver cobre ou níquel comuns. Ele é a fachada metálica que todos adoram fotografar. Essa é a história do cromo. Ele começa sua jornada na forma de um minério pouco atraente nas entranhas quentes e sujas da África do Sul, exige um processo de purificação complexo e muitas vezes perigoso para largar seus hábitos tóxicos e só depois disso veste seu melhor terno prateado para se tornar o protetor e rei do brilho na sua vida cotidiana. Ele é a razão pela qual sua cafeteira parece moderna e seu carro brilha ao sol. É um elemento de contrastes, extração suja, final elegante, mais 6 mortal, mais 3 útil, proteção invisível e brilho ofuscante. E tudo isso para que possamos dizer, oh, olha como brilha! Então, da próxima vez que você admirar o brilho do cromo, lembre-se daquele começo distante e empoeirado nas minas, onde esse brilho nasceu.
E se eu te dissesse que existe um metal tão leve que parece de mentira, mas forte o suficiente para segurar a fuselagem de um avião? E que esse metal pode ser extraído diretamente da água do mar? Soa impossível, não é? Mas é exatamente aqui que começa o mistério do magnésio, o material que está silenciosamente mudando a aviação, os gadgets e até a medicina. E o mais interessante, no final do vídeo, você vai descobrir um fato sobre esse metal que vai virar sua percepção sobre a indústria moderna de cabeça para baixo. Então aperte o cinto. Estamos mergulhando num mundo onde a leveza pode ser mais forte que o aço. O magnésio é tão leve que parece irreal, mas ao mesmo tempo é forte como o aço e possui propriedades únicas. Ele já está construindo nosso futuro, tornando-o mais leve, mais rápido e mais eficiente. O magnésio, 12º elemento da tabela periódica, pertence aos metais alcalino-terrosos e, ao mesmo tempo, continua sendo um dos materiais de construção mais leves disponíveis para a indústria. Seu número atômico baixo não indica de forma alguma capacidades modestas. O magnésio combina baixa densidade, resistência suficiente e uma excelente capacidade de formar ligas leves e rígidas. A comparação com outros metais é especialmente impressionante. Ele é cerca de 1/3 mais leve que o alumínio, o que já o torna atraente para quaisquer estruturas onde a economia de peso é crítica. Se compararmos com o titânio, a diferença chega a cerca de 60%, o que demonstra o potencial do magnésio em aplicações aeroespaciais e de transporte, onde tradicionalmente reina o titânio. E, finalmente, o magnésio é 4 vezes mais leve que o aço, mas, ao mesmo tempo, suas ligas podem garantir resistência suficiente para muitas tarefas de engenharia. É justamente por causa dessa combinação de propriedades que o magnésio é considerado um metal promissor do futuro na indústria. Imagine só, você pode criar uma peça que não perde em resistência para uma de alumínio, mas pesa 3 vezes menos. Isso não é apenas legal, é um divisor de águas para muitos setores. Ele tem uma cor branco-prateada, oxida facilmente no ar formando uma película protetora e, o que é interessante, pode queimar intensamente com uma chama branca ofuscante, o que era usado nos antigos flashes fotográficos. O magnésio é um elemento muito comum, o que o torna ainda mais atraente. Ele é o 8º elemento mais abundante na crosta terrestre e o 3º elemento dissolvido mais abundante na água do mar. Sim, o oceano é uma fonte enorme de magnésio. O magnésio pode ser obtido da água do mar, e esse método realmente soa como algo do futuro. Embora o magnésio represente apenas décimos de % lá, o volume dos oceanos o torna praticamente inesgotável. A água do mar é simplesmente coletada e adiciona-se cal a ela. Depois disso, forma-se hidróxilo de magnésio, que não se dissolve e logo se deposita no fundo. Esse sedimento é separado, lavado e em seguida forçado a reagir com ácido clorídrico para obter cloreto de magnésio. Depois a solução é evaporada até restar quase apenas sal derretido puro. É esse fundido que é enviado para os eletrolisadores. Sobre a ação da corrente, o cloreto de magnésio se decompõe, o magnésio puro se deposita no cátodo e o cloro é retirado separadamente e pode ser reutilizado. O processo consome muita energia, mas o resultado é um metal de alta pureza em grandes escalas. O segundo método é mais terrestre, pois baseia-se na extração de minerais, dolomita e magnesita. Eles são extraídos em pedreiras ou minas, triturados e enviados para a calcinação.
Sob a ação de altas temperaturas, o dióxido de carbono sai do minério e resta o óxido de magnésio. Aí entra em jogo a pirometalurgia. O óxido de magnésio é misturado com ferro-silício e aquecido a temperaturas muito altas no vácuo. Nessas condições, o magnésio começa a evaporar, e é justamente no estado de vapor que ele é separado e depois condensado na forma de metal puro. Esse é um caminho mais tradicional, mas ainda é amplamente utilizado graças aos equipamentos relativamente simples e resultados estáveis. O magnésio não é apenas um metal leve, é o material do futuro, que já é ativamente usado em muitos setores, demonstrando suas propriedades únicas. A indústria automotiva e de aviação é o seu momento de brilhar, onde cada grama de peso importa. Quanto mais leve o carro ou o avião, menos combustíveis eles consomem. Menores são as emissões de substâncias nocivas na atmosfera. Imagine se a carroceria do seu carro não fosse de aço, mas de ligas de magnésio. Isso tornaria o transporte mais rápido, mais econômico e mais ecológico. Ligas de magnésio são usadas para carcaças de motores e transmissões, onde é necessária alta resistência com peso mínimo. Rodas de magnésio leves e fortes melhoram a dirigibilidade e reduzem a carga na suspensão. Peças de assentos e painéis de instrumentos tornam-se mais compactas e elementos da carroceria mais resistentes à corrosão. Na aviação e na indústria espacial, o magnésio é ideal para componentes leves de aviões, foguetes e satélites, onde cada grama vale ouro, permitindo aumentar o alcance de voo e a manobrabilidade dos aparelhos. A eletrônica e os gadgets também não se imaginam sem o magnésio. Seu smartphone, notebook, tablet buscam ser mais finos, mais leves e mais fortes. E as carcaças de ligas de magnésio são ideais para isso. Elas não são apenas leves, mas também dissipam o calor perfeitamente, garantindo o funcionamento confiável de processadores e baterias, mesmo sob carga. Muitos notebooks de elite e câmeras fotográficas profissionais têm justamente carcaças de magnésio, que suportam impactos sem adicionar peso extra. A medicina abre uma nova era com o magnésio. Cientistas estão desenvolvendo implantes para tratamento de fraturas ósseas, que com o tempo se dissolvem no corpo, sem deixar vestígios e sem exigir uma segunda cirurgia. Isso é um avanço absolutamente revolucionário na biomedicina, onde o magnésio se torna um material biocompatível que estimula a cicatrização dos tecidos. Ligas e metalurgia são outra área onde o magnésio é insubstituível. Ele é um elemento de liga-chave em muitas ligas de alumínio, e a adição de uma pequena quantidade de magnésio torna o alumínio significativamente mais forte e resistente à corrosão. Por exemplo, ligas de alumínio-magnésio são amplamente utilizadas na indústria naval para cascos de navios que suportam água salgada e para a produção de latas de bebidas, que são leves e não enferrujam. Pirotecnia e iluminação exploram a chama branca brilhante do magnésio. Ela queima intensamente, por isso é usada em fogos de artifício, sinalizadores e dispositivos de iluminação especiais para criar luz potente. A indústria química valoriza o magnésio como agente redutor na produção de outros metais, por exemplo, titânio, e como catalisador em processos químicos complexos, acelerando reações sem prejudicar o ambiente. Até em suplementos alimentares e na medicina, o magnésio desempenha um papel vital. É um mineral indispensável para o nosso corpo, que participa de centenas de reações bioquímicas.
desde a contração muscular e transmissão de impulsos nervosos até o controle do nível de açúcar no sangue e da pressão arterial. Muitas pessoas tomam suplementos de magnésio para melhorar o sono, reduzir o estresse, apoiar o sistema cardiovascular e o tônus geral. Assim, o magnésio permeia todas as esferas da vida moderna, desde o transporte e gadgets até a saúde, provando que a leveza pode ser combinada com uma utilidade incrível. Todos os anos, mais de 2 bilhões de toneladas de concreto armado são usados em construções em todo o mundo. Imagine que pontes inteiras desabam porque o aço lá dentro enferruja como um carro abandonado na chuva. Na China, mais de 500 mil pontes enfrentam esse inimigo silencioso, a corrosão. Se você colocasse todas as barras de vergalhão enferrujadas em uma linha, elas dariam 3 voltas ao redor do Equador. Como um material transparente usado em pranchas de surf se transforma na espinha dorsal de arranha-céus? Como a fibra de vidro está substituindo o aço, que dominou a construção por 150 anos? Fique até o final, você vai descobrir por que o vergalhão de fibra de vidro é mais forte que o aço, mas pesa 75% menos, e como a China está construindo uma infraestrutura à prova de ferrugem que vai durar 300 anos. A história começa em Jiangsu, em uma fábrica que se estende por 40 hectares, o equivalente a 56 campos de futebol. Máquinas enormes de 12 metros de altura dominam o espaço, parecendo torres de uma cidade futurista. Imagine edifícios que produzem materiais para outros edifícios. O ar vibra com o zumbido constante de milhares de bobinas girando simultaneamente. As fibras de vidro saem de fornos a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, mais quente que lava vulcânica. Com um assobio agudo cortando o ar, fios mais finos que um cabelo humano desenrolam-se a uma velocidade de 3.000 metros por minuto, processando fibra suficiente a cada hora para dar 2 voltas na Terra. Isso é apenas o começo. Esses fios invisíveis vão se transformar na estrutura que sustenta cidades inteiras. Depois vem o banho de resina. Tanques enormes de 15 metros de comprimento contêm resina epóxi, um líquido dourado que flui como mel espesso. As fibras de vidro passam por esses tanques, criando cascatas brilhantes que refletem as luzes industriais como rios de ouro derretido. O processo cria um aroma químico característico, enquanto a resina adere a cada fibra microscópica. A temperatura ambiente de 23 graus, a viscosidade é a perfeita, nem muito líquida, nem muito espessa. Sensores monitoram cada milímetro do revestimento com precisão de microns. A cada segundo, 50 quilos de resina são consumidos, envolvendo as fibras. Esse material é suficiente para criar 1.500 metros de vergalhão pronto. Com um estrondo surdo, bombas mantêm o fluxo constante, alimentando a transformação de fios frágeis em hastes inquebráveis. Depois disso, entram em ação as máquinas de trançar. Centenas de bobinas giram em padrões hipnóticos, como um balé mecânico com precisão milimétrica. As fibras impregnadas com resina se entrelaçam, formando estruturas espirais que maximizam a resistência. Imagine tecelões robóticos criando músculos de vidro. O som é ensurdecedor, um coro de motores sincronizados ecoando no peito. Cada máquina emite um ronco contínuo, enquanto as bobinas fazem 3.000 rotações por minuto. Nuvens de vapor sobem quando as fibras úmidas passam pelos rolos de compressão, processando material suficiente por turno para construir 2 pontes completas. A tensão aplicada é de exatamente 85 kg por fibra.
Pouco demais e o vergalhão fica fraco. Muito demais e as fibras se rompem. A precisão aqui determina se o edifício suportará um terremoto. Em seguida vem o forno de cura, o coração do processo. As hastes entram em túneis de 25 metros que brilham com luz infravermelha. A 180 graus Celsius, as moléculas de resina se entrelaçam quimicamente com as fibras de vidro. Esse processo, como a sarpão, mas em nível molecular, cria a força lendária. As hastes avançam lentamente, permanecendo exatamente 12 minutos dentro do forno. Sensores a laser medem a temperatura em 200 pontos diferentes a cada segundo. Se alguma seção desviar mais de 3 graus, alarmes soam imediatamente. Esta etapa é crítica, porque determina se o vergalhão vai durar 5 anos ou 500. A polimerização deve ser perfeita. Cada molécula de resina se conecta com suas vizinhas em uma rede tridimensional inquebrável. Imagine isso. Milhões de cadeias moleculares formam uma armadura invisível que nunca vai enferrujar. Após a cura, vem o sistema de tração. Rolos gigantes de 3 metros de diâmetro, como rodas de trem, puxam as hastes com uma força controlada de exatamente 2.000 quilos. O rangido rítmico dos rolos marca o pulso da produção. A uma temperatura de 90 graus, as hastes ainda estão plásticas, mas já têm sua estrutura molecular final. Os rolos aplicam texturas superficiais, saliências e sulcos que permitem ao concreto aderir perfeitamente. Sem essas marcas, as hastes deslizariam dentro do concreto como palitos na manteiga. As hastes saem quentes, mas duras, esfriando gradualmente ao ar. A cada minuto, 40 metros de vergalhão pronto saem do sistema. É um balé industrial, onde física e química dançam sincronizadas. Qualquer erro e meses de trabalho de construção podem ser perdidos quando a estrutura falhar. Depois vem o corte preciso. Serras de diamante industriais, girando a 5.000 rotações por minuto, cortam as hastes contínuas em comprimentos exatos. O som é agudo, como 1.000 cristais quebrando ao mesmo tempo. Faíscas laranja voam em arcos brilhantes quando o diamante morde o compósito de fibra de vidro. Esta etapa é crítica, porque cada vergalhão deve ter exatamente 6 metros, nem 1 centímetro a mais, nem a menos, para se encaixar perfeitamente nas formas de construção. Sensores a laser verificam cada corte com precisão de décimos de milímetro. A uma velocidade de 20 cortes por minuto, não há espaço para erro humano. Imagine isso, robôs cortando com precisão cirúrgica em escala industrial. As hastes caem em esteiras macias, organizando-se automaticamente em pacotes de 50 unidades. Cada pacote representa a estrutura para 3 andares de um edifício residencial. Após o corte, vem o controle de qualidade final. Cada vergalhão passa por máquinas de teste que aplicam até 12 toneladas de força de tração, o equivalente ao peso de 2 elefantes africanos adultos puxando em direções opostas. Os verdadeiros vergalhões de fibra de vidro nem se curvam sob essa pressão extrema. Câmeras de alta velocidade capturam 1.000 imagens por segundo, detectando quaisquer imperfeições microscópicas na superfície. Raio-X penetram no material, verificando a distribuição uniforme das fibras, como radiografias médicas, mas para materiais de construção.
A temperatura ambiente de 20 graus, as propriedades devem ser ideais. Esta etapa é crítica porque um vergalhão defeituoso em uma ponte pode causar um colapso catastrófico. Os que não passam são rejeitados, menos de 1% do total. Os aprovados recebem códigos QR gravados a laser, que rastreiam cada detalhe de sua produção. Nem sempre foi tão avançado. Ainda em 1950, quando as primeiras pontes modernas da China estavam sendo construídas, o aço era o único material disponível. Essas estruturas começaram a enferrujar em 10 anos. Umidade e sal atacavam sem parar. O colapso da ponte Qijiang em 1999 tirou 40 vidas, quando vergalhões de aço corroídos cederam. O avanço veio quando engenheiros de Xangai descobriram em 2005 que a fibra de vidro usada em iates poderia fortalecer o concreto melhor que o aço. As primeiras pontes piloto superaram todas as expectativas. Após 15 anos em ambientes marinhos hostis, corrosão zero. Testes mostraram que enquanto o aço perde 40% da força em 30 anos, a fibra de vidro mantém 95%. Hoje, mais de 3.000 pontes chinesas usam exclusivamente vergalhão de fibra de vidro. A tecnologia que começou em um laboratório universitário agora protege milhões de vidas todos os dias. As emissões de carbono diminuem em 32% em comparação com a produção de aço tradicional, o equivalente a tirar 3 milhões de carros das estradas a cada ano. A energia necessária é 60% menor, porque não requer fornos gigantes a 2.000 graus que o aço exige. A indústria economiza mais de 22 bilhões de dólares anualmente em custos de manutenção. Pontes com vergalhão de aço precisam de reparos a cada 15 anos, mas as de fibra de vidro permanecem intocadas por 300 anos. Os custos iniciais de construção são 25% mais altos, mas a economia a longo prazo é astronômica. Então, aqui está o segredo prometido. A fibra de vidro tem uma resistência à tração 70% maior que o aço, mas pesa apenas 1/4. Isso significa que você pode construir mais alto, mais longo, mais ousado, sem o peso morto que limita o aço. A condutividade térmica é quase zero, então ele não expande nem contrai com a temperatura. Adeus às rachaduras sazonais que destroem calçadas. De fibras microscópicas derretidas a 1.600 graus até hastes prontas que suportam toneladas de pressão, o ciclo se completa. Nada desaparece, apenas se transforma em infraestrutura que desafia o próprio tempo.